vou tirar várias dúvidas no mesmo vídeo, tá? A gente vai falar basicamente sobre reformas com estrutura metálica. Vários conceitos que a gente vai discutir aqui podem ser aplicados no teu dia a dia, na obra da tua casa que você quer executar. A primeira dúvida é da Gabi. Ela mandou o seguinte: minha casa é de telha, mas minha mãe estava pensando em fazer uma laje e depois fazer um segundo andar. Eu moro no Nordeste, dá certo? Por favor, me responde. A gente já sabe que não dá pra fazer reforma sem projeto, tá? Mas só pra vocês saberem, se eu tenho uma casa com cobertura em telha e eu quero fazer uma laje, se eu só quero fazer a laje, gente, pra eu usar. Digamos que eu não tô ainda questionando se eu tenho que refazer a estrutura nem nada disso. A resposta é que não. Eu não posso, onde ter telha, nem que eu faça uma laje leve, por exemplo, de painel wall com estrutura metálica, nem que eu faça uma cobertura leve depois. Não, eu não posso substituir aonde tinha um telhado por uma laje. Pelo simples fato de que uma cobertura não considera vários pesos que uma laje de uso considera. Só para a gente ter um comparativo de valores, né, quantificar isso, quanto que não aguenta, é o seguinte: a norma que estipula carga sobre lajes diz que uma laje tem que suportar no mínimo uma carga de uso de 150 quilos por metro quadrado. Não tô aqui discutindo o peso da própria laje, nem o peso das paredes que vai vir fechando essa laje, nem a cobertura que você vai pôr em cima dessa laje. Eu tô dizendo que onde antes só tinha o telhado, agora eu vou ter que ter no mínimo uma laje que aguente 150 quilos por metro quadrado. E esse peso, 150 quilos por metro quadrado, vai sobrecarregar todo o resto. Se essa laje, se essa ampliação tiver 50 metros quadrados, eu tô falando de 7,5 toneladas a mais, sobrecarregando toda a estrutura da minha casa. Por isso que você precisa buscar um projetista da tua cidade, porque ele vai ter que visitar a tua obra, fazer um laudo primeiro, atestando que existe lá, aguenta até uma certa carga, ou não aguenta, ou precisa de alguma alteração, algum reforço, para depois fazer um projeto do que vai poder pôr em cima, tá? Então não dá para fazer, porque você vai gastar um grande dinheiro para fazer uma laje e as paredes e a cobertura em uma fundação, em uma base fraca. A chance grande é que você perca esse dinheiro, porque vai dar problema à tua obra. Deus o livre, pode até colocar em risco a tua família. A outra dúvida é da Carla. A Carla falou o seguinte: oi Edna, parabéns pelo canal. Dúvida: moro num prédio de apartamentos no Rio de Janeiro. Quero fazer um aumento de área horizontal com estrutura metálica. Iniciei o processo de aprovação na prefeitura. Sei que tem que ter projeto de cálculo, mas quem diz onde ficarão os pilares? Quem faz o projeto da estrutura metálica? O arquiteto, o calculista ou a empresa que fabrica e instala a estrutura metálica? Ó, primeira coisa que você tem que saber, Carla, é que uma reforma, principalmente num apartamento ou num condomínio, envolve uma equipe multidisciplinar. Vai envolver o arquiteto que você vai estar contratando para fazer esse projeto, né? Que cômodos terão nessa ampliação, quais são os fluxos, como que vai ligar uma coisa na outra, para onde que estão as janelas, qual que é a altura do pé direito, enfim, todas as decisões arquitetônicas vai envolver o arquiteto, vai envolver um engenheiro calculista dessa parte nova, assim, no mínimo, né? Sem falar em outros profissionais que podem envolver dependendo da tua ampliação, como o engenheiro eletricista, o engenheiro hidráulico, o engenheiro civil de fundação, enfim, às vezes o engenheiro civil faz até esses outros projetos, tá? Então pode envolver muitos profissionais, mas de início é o arquiteto, o carinha que vai fazer o cálculo, porque eu tô entendendo que a tua ampliação é tipo uma cobertura com pilares, e por isso que você não tá envolvendo muitos outros profissionais, né? Mas vai envolver principalmente o engenheiro que assinou a estrutura do teu prédio. Esse engenheiro responsável pela estrutura da obra existente. Por quê? O arquiteto vai definir os espaços. Então, respondendo quem que define onde ficam as vigas e pilares, é conjunto. Então, primeiro o arquiteto vai lançar a planta dele no mundo ideal. A gente lança no mundo ideal onde eu posso pôr os pilares onde eu bem entender. Depois, esse engenheiro calculista vai validar se os pilares ali é uma boa ideia ou não. Às vezes ele vai falar: olha, podemos pôr mais um pilar aqui pra gente diminuir se vão e diminuir o custo da obra ou não. A gente tem um vídeo aqui que mostra bem essa discussão engenheiro e arquiteto, onde a gente teve essa discussão sobre a casa passarela, o que gerou muita economia para o cliente. O engenheiro levantar alguns princípios
princípios que ele achava que poderia aplicar e eu, como arquiteta, ceder muita coisa pra gente tentar chegar no menor custo. Depois, então, desse engenheiro olhar a planta e definir, olha, tá, às vezes ele vai olhar e falar, tá tudo certo. Onde o arquiteto colocou aqui esses pilares e vigas, tá ok. Agora ele vai conversar com o projetista da estrutura do prédio. E ele vai verificar se é onde ele está considerando, por exemplo, engastar, colar no prédio existente se pode. Às vezes embaixo dessa tua ampliação, que é uma ampliação horizontal, às vezes embaixo vai ter garagem, por exemplo, então ali é uma laje com grama, não é chão, solo. Às vezes pode ter sistema de drenagem, pode ter tubulação de esgoto do prédio passando. Então precisa ter essa sobreposição, entendeu? De projeto novo com o que existe e o que o projetista permitiu pra gente ver se pode ou se não pode. Então eu espero ter respondido a tua dúvida. Quem define efetivamente onde vai ficar pilares e vigas são dois profissionais juntos. São dois profissionais juntos, o arquiteto e o engenheiro estrutural. A dúvida do Luciano: o projeto estrutural não é exigido para construir casas até 2 andares. Então, como saber se a minha casa aguenta, sendo que temos apenas a planta baixa da casa que foi aprovada na prefeitura? O que o Luciano trouxe é verdade. Casas de até aí uns 200 metros quadrados, na maioria das prefeituras, não se exige nenhum outro documento além de um projeto arquitetônico simplificado. As prefeituras não querem nem saber onde que está a parede dentro da casa, eles querem saber só as paredes externas, aonde que a gente tem vazio, cobertura, beiral, onde que é permeável, onde que não é, enfim. Só as definições arquitetônicas que interferem em parâmetros urbanísticos. Se eu vou construir 300 metros quadrados, 100 metros quadrados, é isso que eles querem saber. Se lá dentro o quarto é um pouco maior, um pouco menor, eles não querem saber disso nesse momento, entendeu? Então, realmente, para você aprovar um projeto, você só precisa ter um projeto arquitetônico simplificado. O fato de você só ter que ter um projeto arquitetônico simplificado e a respectiva RRT desse projeto arquitetônico simplificado não quer dizer que você só pode ou só precisa ter ele para construir. Você só precisa dele para aprovar. Para construir a tua casa, você vai precisar de um projeto estrutural, você vai precisar de um projeto elétrico e hidráulico, e você vai precisar de um projeto de fundação e vai precisar de um projeto executivo. É alguém que vai assinar a execução da tua obra. A prefeitura vai exigir isso. Ela vai dizer, tá, o projeto arquitetônico é aqui da Edna. E o projeto executivo? Quem que tá assinando a execução dessa obra? Eu assino algumas execuções de obra quando eu consigo acompanhar, quando é perto aqui do meu raio do escritório. Mas quando é obra longe, não, ele tem que achar um engenheiro local para assinar essa obra, tá? Porque essa pessoa está se responsabilizando pela execução. Quando eu me responsabilizo pela execução, quando a execução é minha, então uma obra perto, por exemplo, obra do Rio Negro, vou executar, obras em Curitiba, em Ponta Grossa, Campo Largo, Balsa Nova, a gente atende toda essa parte aí de com visita. Até Canané, em São Paulo, a gente atende com visita em obra, tá? Quando a gente se responsabiliza pela obra, eu preciso que o cliente me apresente projeto de fundação. Como é que eu vou executar uma fundação se eu não tenho projeto de fundação, gente? Como que eu vou conferir se realmente tem a quantidade de estribos dentro daquela viga baldrame se eu não tenho projeto dizendo quantos estribos tem que ter dentro da viga baldrame? Se não tem um projeto estrutural de fundação, como que o pedreiro vai executar essa fundação aí? A mesma coisa com a estrutura. Se eu não tiver um projeto estrutural, como que eu vou na obra conferir se a estrutura está certa ou está errada? Então o fato da prefeitura não exigir os outros projetos complementares não significa que você não precisa. E o fato dela exigir o responsável pela execução está subentendido que você tem que ter os outros projetos. Então você não consegue nem ter controle da obra, entendeu? Se você comprou uma casa e você não encontrou com o proprietário da casa, ou às vezes na prefeitura, eu já tive que aprovar casa de 70 metros quadrados e apresentar memorial de cálculo da estrutura. Então, às vezes a prefeitura pediu e tem lá alguma coisa guardada nos arquivos dela de projeto estrutural. Caso não tenha, não achou, não tenha, não foi eu que construí, não tem projeto estrutural, não consegui achar. Você tem que contratar um perito local que vai até a tua obra, um engenheiro civil perito, ou um arquiteto perito, que vai até a tua obra e vai fazer um levantamento de tudo que tem na tua casa. Ele vai conseguir averiguar se dá pra erguer, se não dá pra erguer, se dá pra fazer, se dá pra apoiar, entendeu? Mas não tem muito milagre. Se você não tem um projeto estrutural, você não quer contratar um perito ou não encontrou um perito, não dá pra ampliar. Que brava, que chato, mas é verdade, gente. Eu posso orientar vocês a fazer errado, entendeu? Depois é um problema maior, você vai investir dinheiro aí e vai perder dinheiro e vai correr risco, não é legal, tá? Então, dê uma amenizada agora, né, porque eu tava muito brava falando disso.
Mas é a realidade, é pro bem, tá? O Edson perguntou o seguinte, no vídeo de painel wall, se eu acho que compensa usar o painel wall como forro no banheiro, ou vai ficar mais caro que a laje pré-moldada convencional. Então aqui já houve, na minha opinião, uma confusão do que é forro e do que é laje. Laje é um elemento estrutural da tua casa. Quando que eu uso laje? Quando eu quero basicamente resistência a cargas. Então eu vou usar em cima dessa laje para alguma coisa. Seja para pôr uma caixa d'água, por exemplo, um reservatório, seja para eu guardar alguma coisa em cima dessa laje, seja um novo pavimento, seja para ela ajudar na estrutura da minha casa, ou até mesmo quando eu tenho previsto no meu orçamento de obra um valor destinado a um maior isolamento térmico e acústico, que a laje tem um maior isolamento térmico e acústico, tá? Laje não é forro, então são duas coisas diferentes. Forro é o acabamento que eu uso para definir o pé direito do meu ambiente. A gente tem aqui um vídeo falando só sobre forro. O forro é acabamento, eu posso ou não tê-lo. Eu posso deixar minha telha aparente e não fazer forro nenhum. Posso deixar minha laje, a parte de baixo da minha laje aparente e não fazer forro nenhum, tá? O forro pode ser em gesso acartonado, tanto resistente à umidade quanto o gesso comum. Pode ser em PVC, em madeira, metálico, em chapa, enfim, é um acabamento. Eu posso usar meu forro até com tecido, né? Se eu quiser fazer lá todo um trabalhado diferente para poder esconder a minha laje ou a minha telha. Em um banheiro, se eu vou fazer uma laje, então vamos partir do princípio que ele vai fazer em cima do banheiro dele uma laje, não forro, uma laje. E ele quer saber se compensa usar o painel wall ao invés de uma laje pré-moldada. Na minha opinião, não compensa. O painel wall é mais barato do que a laje pré-moldada, tá? Só que o painel wall, ele vai ter que ser apoiado em uma estrutura auxiliar, depende da largura do banheiro dele, ou até mesmo nessas paredes da lateral vai ter que ter uma viga para segurar esse painel wall, mas ele não é resistente à água. O painel wall tem... A gente tem um vídeo aqui mostrando o painel wall, né, gente? Ele é um recheio de madeira com placa cimentícia em cima e embaixo. Não é placa cimentícia, é um material cimentício em cima e embaixo dele. Então ele é um sanduichinho, tá? Esse material cimentício não é impermeável, ele é poroso. Então o vapor do banho pode subir, penetrar esse material cimentício e apodrecer a madeira. Se essa madeira em cima desse painel wall tiver com a caixa d'água, por exemplo, tem um perigo real de romper esse painel wall e cair, reservatório e tudo mais. Então nesse caso que está no banheiro, tem que ser resistente à água, tem que aguentar a umidade, eu faria uma laje pré-moldada. Tende a ser um espaço muito pequeno. Na casa 47, a gente fez uma laje pré-moldada só em cima do banheiro. Tem uma casa de 47 metros quadrados e só em cima do banheiro a gente fez uma pequena laje pré-moldada, apoiando nas paredes e nas vigas metálicas e deu tudo certo. Eu iria para essa solução porque aí é só você chapiscar e você rebocar se você fizer ela com lajota cerâmica. Se você fizer ela com isopor, você vai ter que pensar em colocar algum tipo de forro para esconder esse acabamento aí, tá? Eu nesse uso eu não utilizaria painel wall. Mais uma pergunta sobre painel wall, vai ser a última aqui do canal, tá? Qual seria a espessura do contrapiso sobre a chapa de painel wall para mezanino? Então, quando você usa o painel wall para fazer um mezanino, o contrapiso para você colocar em cima dele é o contrapiso de nivelamento. 3 centímetros, 3,5 centímetros já é o suficiente. Espero ter ajudado vocês com essa tira dúvidas, tá? A gente se vê no próximo vídeo e até!